E eu fiquei curioso, como que um estudante ou um recém-formado conseguiu alguma notoriedade com 25 anos, de contabilidade ainda, um curso nada charmoso, se fosse um cara formado em marketing e, e alguma atividade mais de comunicação, mas eu fiquei curioso com isso. Como que o senhor conseguiu essa notoriedade com 25 anos? Foi um artigo publicado na revista Exame, que era Como Prever Falências. Então o Hum, título já foi muito bom, né? Como prever falências é uma preocupação enorme, especialmente dos leitores da revista Exame. E eu importei basicamente uma metodologia americana, que é o credit scoring, né? Que é uma forma matemática de você avaliar o risco de crédito de uma empresa ou até de agora de um consumidor, né? E eu fui um dos que introduziu esse método científico até, né? E que ajudou muito, porque até aquele momento o crédito era dado mais ou menos com valores subjetivos. O gerente de banco ou gostava da sua cara ou não gostava da sua cara. E isso gerava muita discriminação. Então, negros não tinham tanto crédito quanto os brancos, né? E uhum. se você estivesse pobremente vestido, você também não ia receber crédito. E com esse método, você então tinha uma coisa científica, né? Aí você descobria que aquele cara que estava mal vestido era rico, mas ele simplesmente se vestia mal. E as empresas era melhor ainda, porque ninguém sabia analisar. Até hoje, cá entre nós, hein, vou falar uma coisa. Eu acho que até hoje os bancos não sabem realmente analisar crédito de uma forma científica. É tudo algoritmo, não é legal. Mas em todo caso, então, esse artigo me trouxe notoriedade. As pessoas começaram, eu chamei aquilo de termômetro de insolvência, mas especialmente o setor acadêmico, chamava isso de termômetro de Canitz, né? Porque eu fui o autor. Então, eu era muito conhecido como o inventor do termômetro de Canitz, que era usado e, incrivelmente, funcionava razoavelmente bem. Então, isso me ajudou. Agora, como velho, eu tenho um conselho para vocês jovens, é que é importante vocês terem uma certa notoriedade logo no início da vida. Muita gente diz, não, deixa eu fazer um PhD, deixa eu fazer um mestrado, deixa eu fazer um PhD, e só depois eu vou ter a coragem de sair a público com uma ideia nova. Eu digo, não, saia com uma ideia nova logo no início. E eu vou dar o meu exemplo da dívida externa, né? Era uma ideia não necessariamente brilhante, mas é porque eu usei a planilha eletrônica e eu descobri umas coisas interessantes. Mas eu fui o primeiro a sair a público com essa nova visão, né? E isso lhe permite ser o centro de atenções. Então, o que aconteceu? Eu lancei uma ideia nova, imperfeita, é verdade, mas outras pessoas, banqueiros americanos, começaram a me procurar e eu comecei a ser a fonte aglutinadora de todas as ideias em volta. Então a minha ideia começou a se aprimorar muito com as sugestões dos outros. Ah, mas aí eu incorporava na minha ideia, então ela ficava muito mais poderosa do que a original, então eu ficava cada vez mais famoso através de pequenas contribuições de banqueiros, acionistas e investidores, etc., que estavam me ajudando. Então, essa é a razão que eu acho que um jovem tem que sair bem mais cedo do que ele imagina, propondo a sua ideia, né? Mesmo que ele se sinta, não está perfeito. Claro, quando você é jovem, você fica com medo, né? Oh, mas pode ser imperfeito, o pessoal vai dar uma gozada. E vão mesmo, né? Mas aí vem outras pessoas te procurando. Cândido, gostei da sua ideia, mas ela tem uma modificação aqui que eu, como banqueiro, realmente preciso, senão não vai dar certo. Então ele me dava essa sugestão, eu falei, pô, legal. Aí veio uma agência de propaganda, Candice, e essa foi uma dica muito importante. Agora tem que. Vai um outro segmento que a gente pode discutir. O plano era teórico, né? Mas aí eu criei, foi um agente de propaganda que diz: olha, faça um modelo do título que o governo brasileiro irá emitir. Então nós fizemos, né? Era o Inflation Proof Bond, tinha uma foto, como se fosse uma pólice de seguro, mas é um título de crédito que é muito comum, né? Bond, né? E eu fiz com o logo do Brasil, coloquei como, isso foi uma mentira, mas que o Bankers Trust estaria por trás. O Bankers Trust ficou bravo no início, mas depois até gostou da ideia. Eu falei, pô, você já fez propaganda por nós. E aí a ideia não é tão ruim quanto a gente imaginava. Eles ficaram bravos comigo, porque
realmente eu não podia ter feito isso que eu fiz. É mais E fácil saí no pedir outro. desculpa, mais fácil pedir desculpas do que pedir permissão, né? Eles não iam, não iam dar. Eu não tinha pensado que isso era. Bom, como de novo, na próxima vez eu não vou fazer isso. Vou fazer um banco X, banco Y. Mas isso saiu no Wall Street Journal. Olha que interessante. Essa foto saiu no Wall Street Journal. Eu devo ter recebido 200 cartas de americanos. Não Nossa. era de brasileiros, de americanos. Algum de um banco pequeno americano disse: Candes, é isso mesmo, é por aí mesmo, tem que fazer aval em vez de empréstimo. E não tinha endereço, não tinha internet naquela época. O pessoal mandou assim para a USP, University of São Paulo. E chegou, chegou na minha mesa, não sei como. E eu fico muito magoado, porque isso também saiu publicado em mais de 300 jornais, Estadão, Folha. Muita gente repercutiu meu plano da dívida externa. E eu recebi 3 cartas só. Um da IBM, presidente, não era o diretor financeiro, acho que da IBM. Queremos a sua planilha, né? Eu mandei a planilha. E de algum jornalista do Rio Grande do Sul. Ai, Os ai, ai. Então é americanos isso. valorizaram o negócio, os brasileiros nem Não, tanto. e eram os inimigos, quer dizer, eles eram os inimigos, né? E esse é um outro erro da esquerda brasileira, e talvez até direita, achar que os Estados Unidos é homogêneo, que é todo mundo nos Estados Unidos é de direita, né? Não, tem gente de esquerda nos Estados Unidos dispostas a nos ajudar. Esse banqueiro, eu até brincava, tem gente de centro-esquerda, já te falei isso antes, vou falar de novo. Né? Tem gente de centro-esquerda nos bancos. E foi um grupo de centro-direita, talvez, no Citibank, que me ajudou muito. Eles me apresentaram os advogados, o Shirley Sturman. Eu fui lá conversar com os advogados dos inimigos e apresentei minha proposta. Né? Uma proposta de livre mercado, então não havia assim, sigilo governamental. E eu me lembro que os advogados adoravam tanto a minha ideia que eu comecei a ficar preocupado. Falei, cara, vocês estão gostando demais. Será que eu estou entregando os pontos disso aqui? O que eu estou fazendo de errado aqui? Aí o pessoal do Citibank foi para o banheiro, alguma coisa, e a gente tive 1 minuto para conversar com os advogados. Querido, por que vocês estão gostando tanto do meu plano? Eu falei, não, primeiro é um plano bom, inteligente e tal. Nossa, acho que é um ganha-ganha, coisa que ninguém pensa direito o que é um ganha-ganha e um ganha-perde. Né? O brasileiro sempre acha que numa negociação um ganha e outro perde. Né? Depois a gente pode conversar no futuro por que você pode fazer um contrato ganha-ganha. Né? E aí eles confessaram, não, graças a você, a gente vai ter que renegociar, vamos fazer contratos com todo mundo de novo. Aí a gente ganha muito mais dinheiro renegociando do que a assessoria que nós estamos dando para o banco. Falei, bom, aí eu fiquei mais tranquilo. E os inflation Então, bonds foram vendidos ou não? Ou era só projeto? eu consegui com a IBM, né, fazer uma negociação com US$ 1 bilhão. Consegui fazer com a Midland Bank também, acho que uns $300 mil, $300 milhões. Mas aí veio a esquerda com a ideia da moratória, né? Não vamos pagar, pôr na mesa, e decretaram publicamente a moratória. Outra coisa que economista não entende é que em administração as coisas são diferentes. Né? Você jamais publica ou diz publicamente que você está quebrado. Eu não E a vou pagar moratória eu não vou pagar os meus credores, levanta uma placa, né? o ufanismo, o Sayad, que era o ministro com quem eu trabalhava, foi lá com o UF, não, vamos pagar. Né? E tem uma piada na área de administração, né? Uma piada de um diretor financeiro, ele não está dormindo, e a esposa diz, o que houve? Eu não consigo dormir, já são 2 horas da manhã. E por que você não está conseguindo? Porque eu não vou poder pagar meus fornecedores amanhã, eu não vou conseguir pagar meu banco amanhã. Aí a esposa, querido, então faz o seguinte, telefona agora para o seu banqueiro e diz que amanhã você não vai pagar. Aí você dorme e ele que vai ficar acordado o resto. É uma boa. Então, o correto era o Sayad e o do Dilson Funaro e o Fernando Grohl, do que era o presidente do Banco Central daquela época, ligar para eram só 200 banqueiros. Falava, só tem 200. E essa aqui era o que eu queria fazer. Meu plano era o seguinte, olha, nós não vamos pagar a dívida, mas tem um plano que o Cannes já fechou com o IBM, já fechou com o Midland, e essa forma de pagar a dívida, nós estamos dispostos a fazer a partir de amanhã. Então, vocês dão uma corrida, dão uma estudada, procurem ele, porque daqui a um mês a gente não vai, também você não fala amanhã, mas daqui a um mês não vamos pagar, vocês têm um mês para se virarem. E eles teriam se virado, porque esses bancos conhecem mais fundos de pensões do que eu conhecia. Né? Eu conhecia uns 10, que era de multinacionais. Mas voltando então à carga, é importante você
lançar uma ideia. Isso se faz muito no governo, se lança. Fulano de tal está considerando como ministro da Fazenda. É um balão de ensaio. Né? Uhum. Então, eu acho que você, como jovem, tem que sair a público, faz um balão de ensaio, coisa que vocês agora vão poder fazer. Eu tinha mais dificuldade na minha época, eu não tinha YouTube, não dá para fazer vídeos como nós estamos fazendo. Né? Então, um jovem hoje. E tem isso que está acontecendo. Você vê muitos jovens. Um exemplo é a Candice Owen. A Candice Owen fez um vídeo, né, que ela era uma negra de direita. Ficou viral, porque é tão impossível um negro americano ser de direita ou a favor do Trump, que ela ficou famosa aos 21. E ela era muito inteligente e agora ela está bombando. Uhum. Então, a sua solução, a sua geração realmente tem que pôr a cara para bater. Isso é um problema, né? Vamos até, ao longo dessas entrevistas, ajudar vocês jovens a como não cair em algumas, como chama, buracos que eu caí, né? Acho que semana passada até nós falamos, né, de preocupar com os detalhes e o pessoal começa a ficar olhando detalhes. Então, tem uma série de coisas que a voz da experiência pode ajudar vocês a não cometer os erros que nós velhos cometemos, por algumas razões, por falta de mecanismos, né? Então, o senhor está falando de trazer, de ter as ideias, e hoje em dia que a gente tem a internet à disposição, que a gente tem quase toda a informação do mundo na nossa palma da mão, quem sabe inglês tem acesso a uma quantidade de informação tão absurda, de tantas coisas que já deram certo em outros lugares, em outros países, em outras cidades, em ideias que estão circulando, que é só você entrar em contato com essa ideia e adaptar ao gosto e à cultura do brasileiro, né? Eu acho que isso aí é uma coisa simples, basicamente, de você fazer. Você pesquisar uma coisa em inglês e falar, meu, não tem isso em português. Ninguém falou disso no Brasil. E trazer ideia para o Brasil, né? E nós dois temos um canal de televisão a nosso dispor agora, né? É o que nós estamos fazendo, né? Antes eu tentei, consegui inclusive uma entrevista na Globo, pô, legal. Mas foi uma luta. E agora nós temos uma Globo nas nossas mãos, né? Uma outra coisa que eu estou fazendo agora que não era possível, eu criei uma conta Twitter, uma outra conta Twitter minha, mas onde eu só falo inglês. Eu só escrevo inglês. E estou falando pro público americano, basicamente, né? E foi uma delícia. Agora eu sou seguido pelo inventor do Bitcoin, o Satoshi Nakamoto, me segue. Eu falei, pô, que legal. Eu sigo ele, obviamente, né? Mas ele está me seguindo. Não é Peter Drucker, o Tom Peters, que era um guru da minha época de administração. Eu fiz um comentário respondendo a ele, né? Ele leu, gostou, me respondeu. Então, olha que legal, um brasileiro agora pode se tornar famoso internacionalmente, claro que se ele for inteligente, falar coisa com coisa. Mas antes era impossível, quer dizer, não ia ter chance de conversar com o Tom Peters, muito menos com o Satoshi Nakamoto. É verdade. E eu tenho aqui o seu livro, que uma coisa que eu mais fiquei impressionado com o seu livro, que eu tenho aqui, o Brasil que dá certo, como que um livro com tantos gráficos e planilhas e números ganhou o prêmio Jabuti? Isso. Não, primeiro não era de ficção, era na área de não ficção, era na área de, mas era de não ficção. Eu sei que muitos jornalistas ficaram bravos, porque acharam que o Brasil dá certo era uma ficção. Eles começaram, não, isso aqui está na categoria errada, devia ser na categoria ficção, porque o Brasil jamais vai dar certo. E estava todo mundo errado, porque eu fui basicamente o único economista brasileiro que previu que o Plano Real daria certo. Eu já sabia que esse plano estava sendo estudado pelo governo, né, que era o plano Luca Paciolo. Eu sabia que o plano Luca Paciolo, se implantado, daria certo. E aí eu falei, pô, então, legal. Então, a inflação vai acabar nesse país pela primeira vez, talvez em 60 anos de história. E acabando a inflação, você não tem que ser muito inteligente para perceber, bom, acabando com a inflação, muitas outras coisas vão, obviamente, ocorrer. Primeira coisa, por exemplo, até falei que durante a inflação, todo diretor financeiro que se prezasse era um economista, porque você ganhava muito mais dinheiro prevendo a taxa de inflação, né, nos próximos 3 meses ou 6 meses, e você ganhava em especulação financeira. Então, todo administrador financeiro desse país era economista. Até hoje tem vários que continuam sendo. Mas numa época sem inflação, olha, desculpe, ser economista não adianta muito, porque você tem que entender de capital de giro, saber financiar credor, fornecedor, desculpe, cliente,
ter estoque mínimos. É um outro jogo, né, que o administrador financeiro aprende, como analisar crédito, etc., como usar o termômetro de Cannes, né, que economista não sabia. Então, isso ia aumentar muito a eficiência das empresas, como de fato ocorreu, e o Brasil começou a crescer a partir do Plano Real, ou do Plano Luca Pacioli. Então, o Brasil ia dar certo, e eu falava que ia dar certo por 10 anos, né? Era bem claro, tá lá, 94 até 2004, só que aí o editor, a cada ano, porque esse livro acho que durou uns 3, 4 anos, a cada ano que passava ele aumentava o meu Ele foi período de aumentando. previsão, e foi aumentando isso, algumas críticas, né? Mas, basicamente, de fato, sem inflação, as pessoas sabem o que é preço, o que é o valor de um professor. Você podia competir com o preço. Antes você não conseguia, você podia ter um preço menor do que o seu concorrente, mas ninguém ia ficar sabendo, porque estava todo mundo aumentando cada semana, cada mês, etc. Então, ficava uma balbúrdia. Então, finalmente, com o Plano Real, a gente sabia o caro e o barato, o que era caro e barato. Então, as melhores empresas começaram a bombar, as piores empresas vão quebrar. Como hoje está todo mundo preocupado, nossa, 30 mil restaurantes vão quebrar, né? Eu meio posso me chamarem de cínico, né? Mas eu disse, pô, ainda bem que esses 30 mil vão quebrar, porque tem muito restaurante ineficiente que está perdendo dinheiro, não está em capital de giro e precisavam quebrar. Porque se eles não quebrarem, eles não deixam os melhores crescerem, né? Então eu sou do tipo melhores e maiores. Eu acho que as empresas têm que ser, as melhores é que devem crescer. E antes de eu fazer aquela edição, o lema era maiores e melhores. Quanto maior share of market, quanto maior participação de mercado você tivesse, mais lucrativo você seria, né? Essa é a teoria de economias de escala. E eu dizia, não é bem assim. Quanto mais eficiente você for, maior você se tornará. Exatamente o inverso dessa equação. E graças a Deus, várias empresas começaram, essa ficha caiu, a edição de Melhores e Maiores prosperou, ela tem já quase 45 anos, e é a edição mais rentável da editora Abril, que está falida. Então, pelo menos se venderem, como venderam? A revista Exame foi vendida para o André Esteves, né? E a edição de Melhores Maiores também, e é o que está sustentando a revista Exame até hoje. E dá um desespero conversar com o senhor sobre economia e história do Brasil, porque a gente vê que as soluções sempre estavam por ali, né? As soluções sempre estava rondando, mas não conseguia ser implantado o negócio. Você não conseguia ir para frente. E daí no livro aqui você finaliza com um artigo seu da superestimação da inflação, Mesmo. que é uma coisa absurda. Como o índice de inflação é um índice que ele reflete nele mesmo, né? Ele influi ele mesmo no mês seguinte. É uma coisa assim, bola de neve. Diferente dos outros índices que são referenciais externos, não. O índice, ele gera o próprio índice do mês seguinte, porque as pessoas reajustam de acordo com a publicação do mês anterior. E tem vários erros na medição do índice de inflação. Como que você vai conseguir estabilizar uma economia se você não consegue nem calcular o próprio índice? É um desespero ler isso aqui. Eu já tinha esquecido. Você deve ter a segunda ou terceira edição, porque na segunda edição eu estava preocupado que nós tínhamos 10 anos para corrigir alguns problemas que não haviam sido resolvidos. Uma da superestimação da inflação, que eu tinha escrito 20 anos antes esse texto é de 20 anos antes. E aí na segunda edição eu falei que bom, já que o livro ficou famoso, agora sim eu vou conseguir implantar essa minha ideia. Não é nem ideia, acho que é uma constatação de que os economistas, por erro de metodologia, não há nada, como você falou, não é nada grave nesse sentido, é um pequeno erro, é um pequeno detalhe, né? Mas eles não sabiam que os preços de atacado, especialmente, os preços de varejo também são, mas os preços de atacado são todos vendidos a prazo. Não existe venda à vista na indústria de transformação. Então, quando a Volkswagen compra uma peça da Metal Leve, ele só vai pagar em 30 dias. Não tem à vista. Você não compra autopeças à vista. Por quê? Porque a Metal Leve tem que entregar as peças, eles vão ter que analisar, ver se a quantidade é isso mesmo, passar por controle de qualidade. Então, isso demora um tempo. E aí diz, tudo bem, tá? Olha, só teve 2 peças que estavam com defeito, a gente vai pagar um pouquinho menos do que está na duplicada. Então, o Pércio Arida e o André Rezende, no plano cruzado, naquela época, né, isso já é
20 anos antes, no primeiro plano de combate à inflação, nós podíamos ter resolvido o problema da inflação naquele momento, não esperado mais 20 anos pelo plano real. Por quê? Porque os economistas estavam calculando, colocando no índice de preços os preços a prazo e não os preços à vista, que não existiam. Então, como não existiam, o que você teria que fazer, aí isso também precisa entender um pouquinho de administração de empresa, é o que se chama trazer a valor presente, né? Mas acho que até engenheiros aprendem esse conceito de trazer a valor presente um preço futuro para torná-lo, entre aspas, à vista, né? E o que é trazer a valor presente? É que o preço a prazo inclui o juro e uma estimativa da inflação. Se você está dando 60 dias de prazo, você está colocando duas inflações embutidas, né? Então, os economistas têm como objetivo calcular o quê? A inflação do mês de janeiro. Tudo bem. Agora, se aquele preço inclui a inflação de fevereiro esperada e a inflação de março esperada, você está superestimando a inflação de janeiro em 3 vezes. É uma loucura. Era uma loucura. Então, o que eu dizia para os economistas, olha, vocês estão calculando errado, né? Vocês estão incluindo o preço de amanhã na inflação de hoje. Então, isso é uma tese que você consegue provar verbalmente. Mas eu fui além, fiz uma planilha eletrônica que está nesse livro, agora você me lembrou disso, né? Que está, mês por mês, eu conseguia prever a inflação. Eu era o economista que mais entendia de inflação nesse país, ou que mais previa corretamente a inflação. Ganhei dinheiro com isso, né? De tempos em tempos eu falei, bom, então vou parar de divulgar e vou continuar ganhando dinheiro. Aí dava um remorso, né? Porque era dinheiro ganho fácil. Falei, não, deixa eu publicar, vamos acabar com a minha própria alegria, vamos calcular o índice certo. E o melhor momento para corrigir esse erro metodológico dos economistas era no momento de inflação baixa, que era o plano real. Por isso que eu voltei à carga. Não, agora que a inflação está super baixa, é fácil mudar o índice, porque senão a imprensa toda vai cair em cima e dizer, vocês estão manipulando. E é impressionante. Eu aprendi. Isso também é outra, voltando ao que nós acabamos de falar. Isso também eu fiz aos 19 anos de idade. Essa ideia surgiu aos 19. Eu era estudante de economia, porque naquela época a administração e economia. E eu perguntei para o professor: olha, vocês trazem a valor presente os preços antes de colocar no índice? Mas ele não sabia. Então, a primeira. E você entrar no metodologia, está claro. Até hoje, você entra no IBGE, como é que vocês calculam a inflação? Eles não percebem o erro que está cometendo. E eu fico abismado, né? Como você também ficou abismado, né? Porque hoje existe, você compra uma geladeira, como é que é? O prazo é de quantos meses? 10 meses. E eles falam, não, 10 meses sem juros. Compra por R$2.000, 10 vezes sem juros. E você acredita? Você acredita mesmo que não tem juros no meio? Vem cá. O economista acredita. Ele realmente acredita que é 10 meses sem juros. Claro que tem juro embutido lá, né? Então, quando você compra por 2.000, na realidade, não é 2.000, é 1.000. O preço à vista é 1.800, talvez, né? Ou 1.950, dependendo da taxa de juros. Não, mas eles colocam os 2.000 no índice, e não o R$1.980, que é o valor presente disso. Então, isso superestima a inflação. E eu realmente, eu vou morrer, e a inflação vai continuar sendo superestimada, quando é tão óbvio, é tão triste, porque, como eu falei, semanticamente eu posso dizer isso. Olha, você está colocando a inflação de amanhã no juro de hoje. Agora, olha que interessante que aconteceu depois do Plano Real. E eu previa isso no texto que está na Cielo, acho que é a Cielo que publicou, o texto todo está lá. E quando a inflação cai, como caiu depois do Plano Real, a inflação é subestimada. É o efeito contrário. Quando a inflação cresce, ele superestima. Né? Eles publicam que a inflação é 10, quando na realidade era somente 8. E como você bem explicou, isso gera uma explosão inflacionária ridícula, causada por você mesmo, economista, você calculando errado. Por isso que, de novo, se nós tivéssemos mais administradores nesse país, em cargos elevados de governo, que é a minha tese da administração responsável das nações, colocar pessoas responsáveis que entendam no negócio. Nós jamais permitiríamos que economistas calculassem o índice de inflação. Nós obrigaríamos que contadores, uma outra profissão,
isenta, que não está com um certo conflito de interesse. Porque o economista está calculando a inflação que um outro economista está tentando combater, é claro que tem problema de conflito de interesse. Né? Se alguém pedir, se o Delfim telefona, Canis, desculpe, eu quero que a inflação seja abaixa um pouquinho a inflação, né? Em vez de 10 é 9,5. Ah, tá bom, eu vou fazer isso. Mas a inflação era de 8. Então não adianta nada a manipulação que o Delfim fazia, ele fez várias manipulações. Agora está acontecendo o contrário. Quando a inflação cai, o juro cai, então o valor futuro é menor. Então, trazendo o valor presente, você percebe que nós estamos subestimando a inflação, que é ótimo, porque a teoria fica consistente, né? Porque ela é simétrica, e é o que está acontecendo agora. A inflação é menor do que eles estão imaginando, e o juro, então, é maior do que eles estão imaginando. O juro real é maior. Então, o Banco Central está fazendo uma política monetária totalmente equivocada. Apesar da inflação hoje, graças a Deus, é muito menor do que na época que era 30% ao ano, 100% ao ano. Então, esse efeito não é tão forte quanto era na minha época. Entendi. Mas por que o senhor diz que o Banco Central está fazendo uma política equivocada? Porque ele está pagando juros maiores do que... Você sabe qual é a taxa de inflação? Aquela meta de inflação que eles colocam, né? Ele não sabe qual é a inflação. Se ele está usando um cálculo errado, a inflação que ele está achando que não é. Então é assustador. Agora, por que os economistas... Eu vou contar agora por que eles foram sempre contra. E eu tenho 40 anos de um argumento pior que o outro. Quando eu tinha 19 anos, acabei encontrando, por acaso, no seminário, o Isaac Kertenevsky, que era o calculador do índice de preço da FGV. Não era do IBGE, mas era do FGV, muito respeitado, etc. Eu falei, pô, você está calculando errado, Ramiro. Eu, 19 anos, conversando com um cara de 5 anos. E tal, patati, patatá. Aí ele me deu uma resposta que é assim, Canis, desculpe, mas eu não posso mexer num preço que a própria empresa me forneceu. Né? Se a Metal Leve diz que o preço que ela cobra da Volkswagen é 300 a tonelada, eu não posso mudar. É um argumento válido, mas, Isaac, mas você está calculando errado o preço. Né? Então, naquela época, eu não tinha ainda consciência que haveria uma outra forma de fazer o meu método, em vez de trazer a valor presente, que se pareceria uma manipulação, eu poderia dizer para o Isaac, então vamos fazer o seguinte, Isaac, você só registra esse preço da Volkswagen daqui 30 dias, que é quando a Volkswagen vai te pagar de fato. Né? E daqui 30 dias, esse preço realmente vai virar à vista. Né? Porque daqui 30 dias a inflação vai corroer, etc. Então, isso poderia. Eu não tinha esse argumento naquela época. E o Diese fazia mais ou menos isso. Né? O Diese, que achava que o índice era manipulado, então ele usava esse critério. Ele só colocava a conta de luz no dia 10, que era o dia que o consumidor realmente pagava. Né? E ele não conseguiu provar que a inflação era manipulada, porque ela estava sendo superestimada. Então, olha, tudo conspirando contra. Aí eu comecei com outro ministro da Fazenda e ele falou, não, Canis, você está totalmente errado. Você é um administrador. Para de você conversar sobre economia, você não entende nada de economia. E um terceiro falou, não, Canis, você não entende nada. Um erro consistentemente feito se anula. Então, tá bom, você errou, calculou errado em janeiro, mas se você fizer o mesmo erro em fevereiro, esses erros mais ou menos se anulam, porque eu estou pegando a diferença. Né? É um argumento forte também. Agora, se você não entende nada de administração, não sabe de planilha, não fez os cálculos que eu tinha feito, e o pior, os economistas não sabem ler as planilhas que eu fazia na época. Né? Então, eu falei, não, Delfim, lamento, você está errado. Ela tem um efeito, sim, mesmo calculando o erro sendo consistente, é o mesmo erro, esse erro gera uma pequena diferença. Não é muito grande, mas é 0,2, 0,5, 1%. Pô, mas 1% ao mês é 12% a mais de inflação. Naquela época, acho que o erro era 2% ao mês. Não, estava 24% no final do ano. Nós tivemos inflação de 1000%, etc. Então, de novo, Guto, eu não vou estar aqui por muito tempo, você agora fica com a incumbência de convencer as pessoas a calcularem a inflação corretamente. Né? Nos Estados Unidos não é tão problemático, porque os preços lá, eles têm a Metal Leve
quando fornece por uma Volkswagen, ela coloca os dois preços. Ela diz, olha, o preço é 200 a 300 a tonelada daqui 30 dias, mas eu te dou um desconto de 2% para você pagar à vista. Então, ninguém paga à vista, mas pelo menos, ou é por lei, por alguma razão, eles são obrigados a colocar esses dois preços. Então, lá os economistas não cometem esse erro. Uhum. É assustador você ver que um conceito que o brasileiro médio não entende, que é esse do preço à vista, né? Que para ele, o brasileiro, quando vai comprar alguma coisa, ele só olha se a parcela cabe no orçamento. É um erro que chegou lá no topo. Os próprios economistas parece que não tem esse conceito também, né? Essa metodologia de você ligar quanto que é o preço do negócio, tal, e joga no índice. Quanto que é o preço? Pô, mas é 90 dias, o prazo médio é 60, é 30? Então, agora, o medo de muitos economistas concordam comigo, dizem, Candice, você não queira saber se a gente, na época da inflação aguda, se a gente mudar o índice, o critério do índice, vão cair em cima de nós, vão dizer que é manipulação, e eu até concordo, né? Não, é verdade, isso vai acontecer. Mas vale a pena. Querido, quando eu digo que a inflação no Brasil só teve uma causa, não era o excesso de gastos do governo, não eram os juros elevados, não. Era o erro de cálculo. Eu vou dizer que 70% da nossa inflação nos últimos 50 anos era erro de cálculo, ou exacerbado. Era a inflação exacerbada. 30% realmente a inflação, era gastos acima, etc. Então o Brasil ficou parado 40 anos por um erro. E agora os economistas são os últimos a concordar. Agora eles não concordam mesmo comigo, porque iriam ter que fazer, nos pedir desculpas e até dar indenização. Quer dizer, como? Você me causou um prejuízo. Todos os diretores de institutos de pesquisa deveriam ser presos por... não, você está rindo, mas é verdade, por imperícia, não é isso? Há um termo, incompetência, imperícia. Improbidade administrativa. Existe esse termo na administração pública. Você cometeu um erro que o Candice já estava falando para você há mais de 40 anos. Como é que você continua? Isso não é... não sabia. Não, isso já é conhecido na literatura da administração responsável de nações. Nessa disciplina, esse termo já está lá, já é consagrado. Mas em economia, não. Em economia ainda acham que tudo é vendido à vista, porque o mercado, a palavra mercado, que é a feira, né? É a feirinha no centro da cidade medieval. E lá era tudo à vista mesmo, né? O açúcar até hoje é vendido spot, né? Como chama? Quilo de porco, né? O lombo de porco é vendido spot lá em Chicago, né? Então, eles não sabem que 90% dos preços industriais, da indústria de transformação, de minério, etc., é a prazo. E agora, com essa inflação baixinha que a gente tem, a inflação acaba saindo da pauta da conversa. Você não se fala mais disso, só uma vez por mês o jornal fala lá, o índice de inflação do mês passado foi de 0,5%. Todo mundo, 0,5 não é nada, né? Então, e antigamente não, antigamente você era acompanhado todo dia lá, tinha a poupança, era reajustada, tinha o overnight, o negócio era reajustado todo dia, ganhava dinheiro todo dia. Então a gente perdeu um pouco a importância da inflação, perdeu um pouco na cultura brasileira, né? Isso é triste, porque esse seria o momento exato para você mudar o índice. Ninguém iria reclamar, ia aparecer como um detalhe. Pô, com inflação de 3%, eles estão ainda querendo aprimorar, ia até pegar bem para os economistas tentar aprimorar nesse momento. Agora, você acertou em cheio. O que acontece? O juro está caindo. Com o juro caindo, a inflação é subestimada. O juro já está em 2,25 ao ano. A tendência é subir. Daqui para frente, se você acha que o juro, depois de uma pandemia, isso vai ficar esse juro de 2%? Não, senhor. Daqui 4, 5 anos, o juro vai voltar a 4%. E aí volta esse meu mecanismo. Aí quando a inflação começa... Desculpe, quando os juros começam a subir, o preço a prazo começa a subir. E o preço a prazo começando a subir, superestima a inflação. Então a inflação vai de 3 vai para 6. Aí o juro vai para 7. Aí a inflação vai para 8. Aí o juro tem que ir para 10. Então daqui 5 anos é possível que a inflação volte devagarzinho, como foi na época de 64,
A inflação começou a subir só devagarzinho, mas ela é uma bola de neve, ela não tem como. Aí os economistas começam, para impedir a inflação, eles fazem o quê? Aumentam a taxa de juros. Não, essa é a política monetária. Você aumenta a taxa de juros, todo mundo diz, eu não vou mais comprar prazo, porque a prestação aí fica muito cara, como você bem disse, né? E aí os economistas acabam exacerbando ainda mais com uma política monetária, que é o que foi feito. Então, eu já parei de perder o sono, 40 anos eu me sentia muito culpado. Falei, caramba, você não consegue implantar, você é muito burro mesmo, você já está falando isso há 40 anos e ninguém te ouve. E aí eu continuo ganhando dinheiro, eu sou o único que sabe prever a taxa de juros corretamente, faço swaps. Mas como de novo, eu acho impressionante que não há um economista. Né? Não é que tenha tido 10 economistas dizendo, pô, Cândido, você está certo, eu vou ajudar vocês a lutar, eu vou citar você, posso citar o seu estudo? Você podia me emprestar a sua planilha? Você podia me dar essa planilha que você fez 40 anos atrás para a gente atualizar? Não houve um pedido, Guto. Um pedido. Um pedido. Ninguém quer É estudar mais nada, assustador. né? Ninguém quer estudar mais nada. A gente já sabe de tudo, e as regras do jogo já estão postas, ninguém quer mudar nenhuma regra mais, né? Que é uma coisa que a gente vai conversar no futuro, é por que o brasileiro não tem curiosidade, não é nem curioso, né? A gente estuda o vestibular, mas a gente não é curioso. A gente estuda para chuchu na faculdade, mas a gente não é curioso. Tipo eu, né? Eu perguntei para o professor, mas como é que vocês calculam esse índice de inflação? Vocês trazem a valor presente? Era uma curiosidade minha, porque eu conhecia uma indústria, através da indústria do meu pai, eu sabia que ele vendia a prazo, eu percebia esse detalhe, etc. Uhum. E uma coisa que, então, a estabilidade econômica, ela praticamente não existe, está sempre em risco. Não existe jogo ganho quando se trata de estabilidade econômica, pelo que eu entendi do que o senhor falou, porque às vezes a gente considera assim, plano real, tá tudo mais ou menos estável, né? Inflação, deu uns 200% aí no plano real desde que começou, mas 20 anos, né? Deu 25 anos já. Mas não tem jogo ganho na estabilidade econômica? Quando você só opera com duas variáveis ou três variáveis, né? O que é? Taxa de câmbio, taxa de juro, nível salário, porque o meu pleno emprego, nível de emprego, que são essas três ou quatro variáveis que eles trabalham, déficit público, nunca vai haver estabilidade. Por quê? Porque as variáveis no mundo moderno são 40, 50. Então, se você desconhece as outras 36 variáveis que afetam o mundo todo o dia, você vai ter um sistema caótico, que só controla essas quatro variáveis e deixar 36 ao sabor, você não é antifrágil nas outras 36. Você é consistente nessas quatro. Não, pode ser. Nós temos um Banco Central que querem agora ser independente, estão querendo dar a independência ao Banco Central. Isso é assustador. Isso significa que o Banco Central foge do sistema democrático. Ela deixa de ser uma democracia e o Banco Central vai ser uma ditadura. Uhum. Porque ela vai ser independente do povo. Como independente? Não, ela tem que ser independente, porque nós somos muito inteligentes, nós somos economistas muito, muito, muito inteligentes, então nós não precisamos do controle do povo, a nossa ciência é tão perfeita que o que está atrapalhando, inclusive, é a interferência política que nós sofremos de tempos em tempos. Não pode. Ela não pode ser independente. Ou eu posso usar esse argumento, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o Ministério da Agricultura independente. Vamos fazer um Ministério de Infraestrutura independente. Mas por que ele tem que ser independente? Não, porque os engenheiros são pessoas muito, muito inteligentes, eles sabem de tudo, então eles não podem sofrer a interferência política de superfaturamento com a Odebrecht aqui, superfaturamento com a Queiroz ali. Então essas coisas não podem acontecer. É que essa ideia da independência, a independência é uma palavra que pega bem, né? Quando você fala de dependência, principalmente na área do governo, você fala assim, vai ter influência ali, vai ter um político querendo manipular as coisas. Então, se eles forem independentes, vai ser melhor. O brasileiro médio, que não entende nada do assunto, pensa assim, né? Então, o que exatamente... Então vamos lutar para o que seria uma independência do Banco Central e por que ela seria nociva, assim? Eu não peguei. Porque as pessoas não são inteligentes. Não há mais no mundo moderno, podia existir talvez uns 300 anos atrás, que uma pessoa muito inteligente entendesse 99% do que está acontecendo.
Hoje, por mais inteligente que você seja, o que eu seja, eu só vou entender 1% do que está acontecendo. Tal nível de complexidade e de detalhes que a gente tem que levar em consideração. Então, desculpe, o presidente do Banco Central pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas ele vai entender de 2% do que está acontecendo nesse país. Então, ele não pode ser independente. Uhum. Porque ele vai estar errado em 98% se não ouvir todo mundo. Então, tinha que ter 100 pessoas. Se todo mundo sabe 1%, tinha que ter 100% das pessoas, 100 pessoas com 1%. Entendeu? Então, hoje, no mundo complexo, é por isso que tem esse movimento enorme de mais Brasil, menos governo. O que significa mais Brasil, menos governo? Quer dizer, temos que ter mais pessoas pensando sobre o Brasil e menos 5 gênios, PhD em Chicago, pensando no Brasil. Isso vai dar um desastre. Eu posso até concordar, olha, 200 anos atrás isso teria funcionado. Primeiro porque a massa ignária era enorme, né? Tinha, sei lá, 1% era inteligente, o resto é tudo peão que, obviamente, não sabia nem ler. O índice de analfabetismo naquela época era 99%. Agora é 40%. Então já melhorou um pouquinho. Pois é, e o Brasil é muito centralizado, né? Esse negócio de, pô, Brasília é uma tragédia pronta, né? É a maior tragédia do Brasil é você ter centralizado, aí você tem um cara que toma uma decisão, uma coisa que eu sempre penso, um salário mínimo da Avenida Paulista é o mesmo salário mínimo do sertão nordestino, né? Sendo que são realidades totalmente diferentes. Quando você não considera uma realidade local para uma decisão econômica, você atrasa todo mundo, você impede a entrada de uns e impede outros a deslanchar, né? E a gente sempre fala mal de funcionário público, mas vamos e venhamos. O funcionário público sabe de tudo isso que eu acabei de falar. Por isso que ele morre de medo de tomar uma decisão. Porque ele sabe que ele não tem todas as informações. O próprio governo não supre ele com todas as informações que ele precisa ser tomado. E o Ministério Público está lá no cangote dele, já dizendo, oh, se você fizer um erro, você perde sua aposentadoria, você vai ser expulso daqui. Então, o próprio funcionário público diz, bom, então a melhor decisão é eu não tomar uma decisão, porque a chance de ela estar errada é de 99%. Uhum. Então, por isso que a gente tem que, quanto menos decisões uma única pessoa no governo tiver que tomar, melhor para o país como um todo. Aí o Keynes vai ter que tomar a decisão ele mesmo. E se ele tiver errado, sabe quem se prejudica? Ele mesmo, o patrimônio dele vai cair, ele vai perder dinheiro. Uhum. Então, a regra é outra. Então, a gente, olha, vamos lá, eu acho que eu vou ter que ouvir mais 99 pessoas antes de decidir comprar a ação da Renner ou comprar a ação da Azul. Coisa que eu faço. Eu realmente pergunto, talvez não 100 pessoas, mas umas 20 pessoas, eu telefono, o que você está achando? Eu estou achando essa ação legal, devo comprar ou não? E tal. A gente faz isso na nível individual, mas também é uma micro decisão. Né? Uhum. E porque o ideal seria algumas decisões serem colocadas para cidades. E é muito centralizado, vai tudo para cima, vai tudo para cima. Aí você tem que fazer uns comitês que daí tomam decisão. E foi interessante com o coronavírus, a gente viu isso agora, né? De como que decidiram tomar decisões para grandes áreas, abranger grandes áreas, sendo que você tem centenas de realidades diferentes. E isso daí não tem como convencer o cara de que não tem, os caras que eu digo, os governantes, de que não pode tomar decisão planificada, assim, não pode tomar uma decisão geral, tem que ser decisões locais. O que o governo pode fazer é dizer, olha, pessoal, nós já estudamos, começamos com a embaixada brasileira lá na China, e pati patatá. Aí chega o Bolsonaro e diz, olha, parece que a melhor solução a quarentena para todo mundo, etc. A segunda solução é fazer uma quarentena especial, só os idosos são obrigados a ficar em casa, e os netos, quando chegarem visitar, têm que usar máscara. E tem uma terceira opção que a Finlândia fez, eles não fazer nada. Então, isso que o governo federal poderia ter feito. Dar as várias opções, porque eles têm mais informação, etc. Agora, você, prefeito, escolha. Uhum. Diante da situação da sua cidade. Porque você entende muito mais da sua cidade do que eu. Né? Então, uma cidade que é dominada por evangélicos e
e crentes e católicos que tendem a ser mais obedientes e seguir à risca uma ordem, né? Poderia fazer liberou geral, porque já sabe que todos são responsáveis. O cara que começar a tossir, você sabe que ele vai usar uma máscara, ele não vai ser o espalhador maior, né? Porque 10% das pessoas é que infectaram 80% do resto. É só controlar esses 10%. Mas ninguém faz. Eu fiquei sabendo ontem, olha que tristeza, que as pessoas usam a máscara e depois eles põem para baixo para conversar com alguém, depois põem para cima. Então, na hora que você põe a máscara que estava aqui no seu pescoço para cima, todos os vírus que estavam impregnados aqui, que não iam causar nada, né? O problema é o vírus bater na boca, ou no nariz, ou no olho, no nariz. Esses são os perigosos. Mas esses que bateram aqui, que estão ainda por 2 horas vivos, estão no seu pescoço, não vai acontecer nada. Por isso que você tem que lavar as mãos, inclusive. Não, a pessoa põe a máscara aqui, põe a máscara de volta, pegou o vírus. E pegou Ela a se máscara. contaminou, ela mesma se contaminou. Eu falei, caramba, nós estamos há 6 meses dessa brincadeira, e só agora eu fiquei sabendo, e eu não sou burro, né, de que não é para fazer. Eu devo ter feito isso umas 3 vezes. E outra vantagem, pelo menos, dessa crise do corona que a gente teve é que o que o senhor falou na nossa conversa anterior e nessa, que é a quantidade de variáveis. Uma coisa que o homem comum não sabe, a pessoa não se liga muito nisso. Nossa, é mesmo, né? Tem muitos fatores influenciando. Pelo menos nesse assunto do coronavírus, o pessoal começou a falar, né, que, pô, não é só ou saúde ou economia. Não tem só essas duas variáveis em jogo, né? Máscara não é só usa ou não usa. Tem um monte de coisa que influencia. Então, pelo menos o assunto das variáveis começou a entrar no jogo agora, né? Outro dia, olha que interessante, eu não teria imaginado. Eu sempre achei, critiquei o Dória e o Bolsonaro por não terem criado um comitê gestor, né, da crise. Você tem que ter um comitê gestor e nas empresas a gente faz isso. Quando tem uma crise, a gente faz um comitê gestor, pega especialistas de todas as áreas, inclusive fora do governo, da empresa, e aponta um líder. E provavelmente será talvez alguém que entenda mais de medicina do que o presidente da empresa. E ele que as ordens dele serão prioritárias. O presidente abre mão, fala, eu sou o presidente, eu sou o manda-chuva, mas nessa questão da pandemia, é o Keynes que vai, a última ordem é dele. Ele pode passar por cima de mim nessa questão, vamos deixar bem claro. Então, é assim que se faz um comitê gestor de uma pandemia. E eu só fiquei sabendo ontem também, ou anteontem, eu li, que nós deveríamos ter tido no comitê gestor um especialista nuclear. Nuclear? Uma pandemia de Covid. Porque eu li um cara do Chernobyl, né? E falou, não, a pandemia é igualzinha a uma crise como no Chernobyl de radiação. A radiação a gente se preocupa com o quê? Proteção, que no caso era chumbo, tempo de exposição com a radiação e distância sua do foco de radiação. Então eu fiquei impressionado, que a analogia foi perfeita, o problema era exatamente igual. E nos demorou acho que uns 3 meses para perceber que tem a ver com carga viral, tem o tempo de exposição que você fica com a pessoa. Quer dizer, ir para uma farmácia comprar algo e sair em 1 minuto, não, você não vai ser contaminado. Você pode até pegar o vírus, né? Mas seu sistema imunológico vai dar conta, tranquilo, etc. Agora, se você ficar num coral com 2 pessoas ao seu lado, cantando a voz, um pulmão, e num local fechado, sem refrigeração, querido, todo mundo vai pegar, como de fato aconteceu lá nos Estados Unidos. Uhum. Esses comitês, imagina, hoje em dia começou a falar muito de ciência, né? Tá seguindo a ciência, não tá seguindo a ciência. Só que tudo é ciência. Economia é ciência, a contabilidade é uma ciência, a medicina é uma ciência, a farmacologia é uma ciência. Então parece que começaram a colocar muito peso em uma das ciências, que é talvez a farmacologia e a infectologia, mas deixaram outras ciências de lado, que no fim das contas vão influenciar na saúde da população também. Então, você considerar todas essas variáveis e dar o peso de cada uma delas numa decisão de um comitê gestor, como o senhor falou, é uma coisa muito difícil, né? Porque o infectologista vai falar, não, você tem que tomar essas decisões. Aí o administrador vai falar, mas você tomar essas decisões vai prejudicar muito as empresas e vai quebrar um monte, e vai prejudicar a população de outra maneira. Então fica muito difícil balancear o valor de cada ciência na hora de fazer um comitê gestor, né?
Guto, eu não me lembro se eu já conversei sobre isso com vocês, me corrija, a gente muda de assunto. Não. Mas eu, 10 anos atrás, meu médico chegou para mim todo animado e falou: tem uma nova linha na medicina chamada medicina por evidências. Né? Hum. Eu falei: o quê? É, super legal, é por evidência. Eu caí da cadeira, porque eu imaginava que os médicos sempre estavam clinicando com evidências. Uhum. Isso era uma coisa nova. Eu falei, meu Deus, e como é que vocês faziam antes? Mas, basicamente, para o médico, a evidência que eles estavam vendo era o seguinte: eles estavam cuidando de pacientes até um certo momento, metade ia para a UTI. Aí um ou outro começou a usar hidrocloroquina logo no início, e aí eles perceberam, pô, agora é interessante. Agora tem uma evidência que eu não tinha antes, que se eu usar hidrocloroquina, ele não progride, ele não está piorando, ou não tão rapidamente quanto antes. Era visível para ele. Ele dava hidrocloroquina, o cara estava piorando todo dia, deu cloroquina, como é que você está sentindo? Não, eu estou melhor, eu estou melhor. Todo mundo falava no dia seguinte, eu estou melhor. Podia até piorar 3 ou 4 dias depois. Então, a minha tese é que os médicos estão certos. O uso da hidrocloroquina ajuda, não cura. E o Uhum. que a hidrocloroquina está fazendo? Não tenho a menor ideia, mas eu tenho uma hipótese. E eu sou administrador, não sou nem médico. A minha hipótese é que a hidrocloroquina atrapalha o processo de reprodução do vírus dentro da sua célula. Então, ele estava multiplicando a cada 8 horas, com a hidrocloroquina ele se multiplica só a cada 36 horas. Uhum. Continua multiplicando, continua dobrando a cada 36 horas, mas não a cada 8 horas. Esse período de paradinha, permite seu sistema imunológico, que estava exacerbado, recuperar forças e atacar, e, em alguns casos, reduzia a incidência do Covid. Né? Uhum. Então, para mim, é científico. Os médicos foram científicos. Ah, não, mas não foi duplo controle, não foi. Você não fizeram com 70 pessoas, etc. Eu posso entender, mas eram tantos variáveis. De novo, tem umas 30 variáveis dessa história do Covid, você sabe melhor do que eu. Uhum. Então, um teste científico, duplo controle, duplo cego. Não, desculpe, eu acho que vocês erraram em algum lugar. E eu prefiro mais a evidência de mais de 6 mil médicos que disseram, não, eu estava dando, não estava dando cloroquina. Na hora que eu dei cloroquina, eu senti uma reação positiva para os clientes. Querido, para mim é suficiente, isso é evidência. Né? Não Uhum. é, e é científico, o cara viu o resultado. Mas, infelizmente, ela se tornou. Só porque o Bolsonaro e o Trump, o pior foi o Trump. O Trump diz: não, não somente isso, eu estou tomando hidrocloroquina uma vez por semana. Eu estou tomando água tônica todo dia. Todo dia eu tomo água tônica, que tem um pouquinho de quinino. Né? Uhum. É quase 0,01%, mas numa dessas, esse quinino vai matar os dois Covids que vão entrar na minha boca, né? E vai matar na hora. São só dois. É, o, Agora, o sal de quinino é recomendado para problema respiratório desde 1900 e nada, né? E perdeu-se essa recomendação com o tempo, é uma coisa que não dá para entender. e politizaram, só porque o Trump sugeriu. E o Trump fez exatamente o que o presidente devia fazer. Olha, pessoal, descobrimos, conversando com todo mundo, parece que é uma solução, vocês vão testando por aí. Mas caíram em cima dele, só por razões políticas. Era mais importante a eleição de mais de 160 mil pessoas. Uhum. Isso vai entrar na história como mais um genocídio. Vai mesmo. E politizar assim como muitas decisões políticas, né? Como o senhor já deu exemplo aí da inflação, da dívida externa. A solução parece que está na cara, a solução é só você ter a coragem de implantar e assumir alguns riscos, né? Porque, é claro, quando você vai para uma escala, quando você põe um plano grande em operação, você tem que assumir alguns riscos. Mas não consegue por razões políticas. Uma das coisas que eu sempre usei não é que estava na cara, você usou a palavra estava na cara, obviamente não está na cara no primeiro momento. Uhum. Mas eu percebo agora, graças ao Elon Musk, o Elon Musk criou a frase que ele diz: não, eu sempre resolvo um problema, mas antes de resolver o problema, eu penso nos princípios básicos. Né? Ele usa a palavra first principles. Né? E eu percebo que muitas das minhas lutas foi basicamente alertar as pessoas a voltarmos aos princípios básicos, que com o tempo a gente vai distorcendo, ou por interesse político, como você bem colocou, e a gente vai fugindo dos princípios básicos.
Tanto é que a palavra religião, olha que interessante, a palavra religião significa religar, né? Que é religar aonde? Aos princípios básicos. Então, toda sociedade, toda civilização, toda cidade, toda comunidade tende a fugir dos princípios básicos. É que os físicos chamam de entropia. Né? O nosso corpo, depois que a gente morrer, ele vai virar para os princípios básicos, vai virar tudo aminoácido, né? Espalhados pela Terra. E precisa de um organizador, que é o coração, que é o fígado. Então, são órgãos que organizam o nosso corpo. O cérebro é um exemplo então, de organização. Por isso que eu sempre fico batendo, pessoal, país que não valoriza a administração, país que não valoriza o administrador, país que não valoriza a ciência da administração responsável de nações, vai entrar em entropia. O Brasil está entrando em entropia. Por quê? O Supremo Tribunal já não é mais aquele Supremo que deveria ter sido. Né? Quando você lê a Constituição, fica bem claro, não precisa dizer... o Supremo Tribunal é que vai decidir isso, isso, aquilo. Quando você lê Supremo Tribunal, você está imaginando que são os 12. Que as decisões têm que ser dos 12. Ela nem fala nisso, mas ela estava subentendido que os 12 que teriam tomado a decisão. Agora você tem 2 turmas de 6? Não, isso não pode ser. Aí tem decisões monocromáticas, não, monocráticas. Mas é monocromático mesmo. Também. Monocrático? Não, isso não está na Constituição. É um desvio natural, uma entropia do Supremo Tribunal. Porque estavam exacerbados, tem 12 mil casos, então vamos dividir. Eu sei, vocês dividiram porque você precisava, mas vocês estão fugindo do princípio básico. Então, de vez em quando, alguém tem que falar, parar a música, né? E vamos seguir os princípios básicos. Que foi a religião católica, que foi a religião protestante. Todos falaram, Lutero falou, pessoal, a Igreja Católica está indo para um caminho nefasto, vamos voltar às origens. Né? Então, muitas das coisas que eu faço é o princípio básico. Pessoal, se você tem um problema de inflação, vamos dar uma olhada como é que vocês calculam o índice de inflação. Se você tem um problema de dívida externa, vamos ver como é que funciona, quem é que realmente deve, para quem que nós estamos devendo, não é para os bancos, eles são intermediários. Então, é basicamente sempre... A primeira coisa que nós administradores fazemos quando temos um problema é exatamente isso, né? Back to basics, né? Volta Será que nós não fugimos? Nós temos um problema hoje, mas será que esse problema foi causado hoje ou é uma coisa que nós mesmos detonamos fugindo dos princípios básicos do Henry Ford, né? Que foi o cara que que criou a nossa empresa, né? Ou toda empresa hoje, bem administrada, tem missão da empresa. A gente coloca como se fosse um tabuleto de Hammurabi, né? Tá lá em pedra. A missão da empresa é essa. Porque a tendência é a gente fugir, né? É fugir do caminho. É natural. Não estou dizendo, não estou falando mal de ninguém, nem estou falando mal dos economistas. Mas o que aconteceu? Eles foram desviando lentamente, né? E aí uma solução é que é o orçamento base zero. Também o orçamento base zero também é o mesmo princípio. Pessoal, vamos fazer assim, vamos começar do zero. Né? O Trump, quando ele diz Let's make America great again, ele está dizendo, vamos voltar aos princípios básicos que a gente mais ou menos fugiu, que Washington tá um pântano. E está totalmente certo. Está um pântano, aqui não é um pântano. Mas o Trump não está fazendo nada assim inteligente ou inovador. Ele só está dizendo, será que a gente não está desviando o curso, né? Será que não estamos mandando todas as nossas empresas para a China? Faz sentido mandar todas as empresas? Faz sentido ter todos os remédios produzidos na China? Isso é tão óbvio. E aí o Trump fica frustrado, porque para ele é óbvio. E para os incumbentes, né? Para o pântano que já está se aproveitando, já não é. Em português não tem nenhum termo para o back to basics, né? O inglês tem esses sound bites que chama, né? Essas frases curtas que transmitem uma ideia complexas, inclusive até o som é legal, né? Back to basics. Em português não tem. E o que é o basic do Brasil? Nossa Constituição Federal. Você compara a Constituição brasileira com a americana. A americana são os princípios. Brasileiro é um monte de lei e regra que nenhuma pessoa comum sabe enumerar as 5 leis que tem lá dentro. Não, a nossa Constituição imperial é superior. Quer dizer, o Brasil é o único país que conseguiu entrar em entropia. Entramos em entropia constitucional.
Eu estou envolvido num grupo que está querendo fazer uma nova Constituição, né? Pelo WhatsApp, super legal. Então, você tem, sei lá, uns 40 notáveis. E eu estou lutando para fazer uma nova Constituição muito simples. Antes de fazer uma nova Constituição, estou falando, vamos fazer o seguinte, simplesmente vamos tirar da nossa Constituição aqueles itens que não são constitucionais. Não sei se você me entende quando eu falo isso, né? Tem muita coisa na nossa Constituição que é operacional. Não, isso tem que cair fora. E tem sim vários princípios, como você colocou, mas eu acho que são uns 10 ou 12 no máximo. Então a gente vai tirando o que não é constitucional e vamos deixar na Constituição tudo aquilo que é de fato constitucional, né? Como é que o Supremo vai ser organizado, como é que serão as eleições, isso a gente deixa. Mas o resto a gente tira. E aí fica uma Constituição mais enxuta, mais poderosa, inclusive, por ser enxuta, e as coisas não constitucionais vão precisar só de 51% dos votos, e não agora 3/5 como ela é. Né? Uhum. Isso já reduz o número de pessoas que você tem que comprar, cargos que você vai ter que doar. Isso, olha, eu acho que reduz em 20% o custo do governo se você tirar alguns itens. Mas eu também estou tendo uma dificuldade. Não, mas agora é a oportunidade de a gente fazer isso e aquilo. Eu falei, é o que fizeram em 87. E o senhor falou que o Brasil está entrando em entropia. Eu tive a impressão, a gente teve a impressão de que estava entrando na reeleição da Dilma, né? Dilma se reelegeu, a situação piorou, o Brasil estava indo para um buraco e falou, não, agora vai ter uma revolução brasileira e o negócio vai ressurgir. Só que daí entrou um band-aid no lugar aí, que foi o Bolsonaro, né? Falou assim, não, vamos corrigir por dentro, né? Vamos corrigir o sistema através do sistema. E acho que está se provando agora que não está dando muito certo. O senhor acha que a tendência dá para corrigir com essa estrutura que nós temos agora? Ou o senhor acha que não, que o negócio uma hora vai implodir? O Bolsonaro foi um dos que começou a fazer back to basics, né? Uhum. Dizendo, olha, o ministério é todo meu. Eu fui eleito, eu não vou trocar cargos com o legislativo para que vocês do legislativo aprovem as leis que eu fiz. Então, o Bolsonaro estava fazendo um back to basics. Então, todo o ministério foi dele. Não fez troca-troca. Uhum. Depois, o legislativo parou, não fez nada. E o Bolsonaro falou, não, vocês que têm que fazer as leis, não eu. E no Brasil é o contrário. Quem faz as leis é o executivo. Não, o executivo não é para fazer lei. Quem tem que fazer lei é o legislativo. Né? E ele começou, não, vamos fazer. E aí o Pedro Rodrigo, mas como? Você não vai aqui oferecer, pedir para a gente aprovar uma lei sua e aí a gente faz um troca-troca? Eu falei, não, você que vai fazer a lei. E eu que vou. E eu, Bolsonaro, agora, é que vou fazer a chantagem com vocês, dizendo, olha, se não for do jeito que eu quero, eu vou vetar. Como é que é? Essa daí eu vou vetar. Aí, ao veto, aí vira 3/5, né? Aí tem que volta. O legislativo continua sendo, obviamente, soberano, mas aí é o Bolsonaro que começa a. Opa, não é bem assim. Agora, a imprensa não favoreceu o Bolsonaro nesse sentido, na sua luta back to basics, né? De volta aos princípios básicos de uma nação, que o executivo só tem que executar, o legislativo só tem que legislar, e o Supremo só tem que ver se as leis são inconstitucionais ou não. Então, é simples, Guto. A gente pode voltar à entropia, à organização. Não precisamos fazer muitas coisas, não. É só voltar ao que éramos. Isso é muito simples e muita gente está exigindo isso. Só que a imprensa brasileira, os nossos intelectuais, os nossos professores de universidades não estão vendo isso. Acho que eles não querem voltar aos princípios básicos, né? Porque um dos princípios básicos é menos governo, mais Brasil, mais poder ao povo, mais democracia, menos Banco Central independente da democracia. E é o que nós estamos lutando. E vamos ganhar, porque o mundo está se tornando democrático. Nós estamos competindo com a Globo hoje. Guto, eu e você. Né? Você está competindo com o William Vac. Né? Uhum. Aí cabe a você escolher boas pessoas para entrevistar, mas eu acho que você vai conseguir. Então, vai dar certo sim. O senhor é um otimista, né? Quando eu fui ver a sua palestra aqui em Londrina, eu lembro que o senhor passava uma mensagem de otimismo. Inclusive, seu livro é otimista, né? E mesmo mesmo com dificuldade de implantar tantas ideias que o senhor teve durante sua vida aí, o senhor continua sendo otimista?
Não, muitas das ideias eu posso parecer rancoroso. Eu só fico triste que não acertei todas, né? Uhum. Mas eu acho que 70% das minhas ideias foram implantadas pelos meus quem assistiu a minhas palestras. Você deve ter lembrado que eu falava isso antes de todo mundo, dizendo, olha, pessoal, o futuro do Brasil é produto popular, é produto de baixa renda, é para a classe C e D. E eu corri já, isso foi em 94, o Brasil inteiro, e vários empresários dizem, Cannes, você tinha razão. Eu teve um que me buscou no aeroporto com a Mercedes, né? Diz, olha, Cannes, essa Mercedes eu devo graças a você. Eu falei, por quê? Porque eu estava na dúvida, eu tinha uma fábrica de sapatos, se eu deveria entrar no ramo eu estava fazendo o ramo de luxo, competindo com os italianos, e eu estava, será que eu devia fazer uma marca mais popular? E eu fiz, graças ao senhor, o senhor falou que isso era a tendência e eu fiz. Bom, você podia me dar 10% da sua empresa, né? Pela ideia, né? Mas basicamente o que acontecia é que esses empresários que me ouviram no interior do Brasil já tinham essa ideia no subconsciente, né? Eles já estavam, será que não devia fazer produtos para classe C e D, etc, patati, patatá. Aí vem alguém de São Paulo, com prestígio, da revista Exame, o colunista da Veja, e fala exatamente a mesma coisa. Aí ele cria coragem. Aí fala, agora eu vou fazer. Então não é que eu dei a ideia, mas provavelmente eu fui o catalisador para ele. Eu fui aquela pontinha de final. E o Brasil tem que ser otimista, porque nós estamos conseguindo muito mais coisas benéficas do que maléficas. A imprensa é que insiste em só noticiar coisa ruim, porque eles perceberam que eles acham que isso que vende jornal, vender coisas ruins. Mas quando eu vendi as coisas boas, quando eu vi o Brasil que dá certo, estava mostrando o lado do Brasil que dá certo, contrapondo com a imprensa e os jornalistas brasileiros, que sempre estão mostrando o que dá errado. E aí você tem uma visão de 70% dá errado. Não, estou dizendo que 60% das coisas no Brasil dão certo. E eu gastei minha vida o tempo. Até falava no início da palestra, eu não vou falar do que as coisas estão dando errado, porque você já tem isso com jornalista. Eu vou gastar essa 1 hora só falando as coisas Por isso que deu a impressão para você que eu era um otimista e inveterado. Não, só estou mostrando coisas que eu observei que estavam dando certo no Brasil e deram certo. O Brasil está muito melhor do que estava 20 anos atrás, incontestavelmente. Não tem a menor dúvida. A agricultura está dando um banho no mundo inteiro. Nós temos empresas que cresceram de tamanho. Então, nós estamos bem melhor do que nós estávamos. Mas aí, de novo, tem um grupo de pessoas que querem mostrar o negativo, achando que isso vende de jornal. Não vende. Não vende. O meu livro vendeu muito mais do que qualquer jornal desse país. Eu ganhei o prêmio Jabuti, coisa que nenhum jornalista ganha. Uhum. Eles estão errados em mostrar o negativo. Claro que a gente não quer ser poliana, você não quer ser enganado. Mas eu não estava enganando todo mundo. Eu estava falando, olha, o futuro vai ser produtos populares, produtos de baixa renda. Pode ficar tranquilo. Eu Que vai vejo que a dar gente certo. está muito melhor, principalmente na questão material. É inegável que hoje em dia o povo é muito mais rico do que era há 20, 30 anos atrás. Mas a gente está vendo uma certa... o povo está um pouco deteriorando intelectualmente, o povo ainda está... Parece que não melhorou. Parece que antigamente as pessoas tinham muito mais noção da realidade e das dificuldades e das soluções. Então, assim, eu acho que o nosso progresso material está um pouco diferente do nosso progresso intelectual. Você vê dessa maneira? Isso é uma ilusão de ótica. Eu também vi isso que você está falando, mas no fundo é uma ilusão de ótica ou de inteligência. Por quê? Na monarquia, os monarcas eram burros, de fato, como nossos presidentes são, nenhum são, talvez o Fernando Henrique seja uma exceção, mas os monarcas escolhiam para fazer parte da corte pessoas muito inteligentes. Leonardo da Vinci, Isaac Newton, eles faziam parte do autogoverno, né? Uhum. Então a gente tinha pessoas muito, muito, muito inteligentes e isso é bom. Com a modernização e com a democracia, até o que, sei lá, uns 30 anos atrás, era a classe média que mandava nos países. Até a gente dizia que país que não tiver uma boa classe média não vai para frente. Então, essa classe média, obviamente, não é tão inteligente quanto o Isaac Newton. Então, você está achando que nós estamos emburrecendo. Mas, como eu falei um tempinho atrás, o Isaac Newton hoje só saberia 1%.
E uma classe média unida, que conversa entre si, saberia talvez 35% no seu total. O que está acontecendo hoje com a internet? Tem pessoas com QI de 80 fazendo Instagram, fazendo Facebook e fazendo Twitter. Né? Aí você diz, nossa, o QI realmente é diminuído. Olha que loucura. Né? E está caindo para QI de 90, né? A média é 90. Então é assustador nesse sentido. Mas ainda bem, todo mundo. Aliás, é ruim porque tem gente que se acha inteligente que está tweetando por aí bobagens. E ele não está sabendo. Mas isso é uma novidade. Né? Então isso está acontecendo. Esses idiotas que estão postando vão descobrir que vão levar umas porradas de tempo e vão desistir. E nós dois vamos ter que aprender a filtrar quem nós estamos seguindo. Né? Eu melhorei, eu estou seguindo gente como Satoshi Nakamoto, estou seguindo o Tom Peters, estou seguindo o Eric Weinstein, estou seguindo o Jordan Peterson. Nossa, isso não tinha como fazer antes. Eu sei o que o Jordan Peterson está falando ontem, o que ele falou ontem está chegando para mim. Antes eu tinha que esperar 3 anos até ele escrever um livro e comprar um livro e tal. E 3 anos é muito tempo hoje em dia, né? Então, eu diria que é uma ilusão óptica de que o mundo está emburrecendo. Ela está cada vez mais inteligente, mas a gente tem que seguir os 10% mais inteligentes. Isso é uma lição de casa que todos nós temos que fazer o tempo todo. E demora tempo. Talvez tenha que ter um curador. Você vai fazer isso, né? Eu espero que você vai só escolher pessoas inteligentes para entrevistar. Eu espero que as pessoas vão seguir, mais pessoas vão me seguir depois de ouvir o que a gente tem que falar.